Olá amigos do canal Fatos e Fundamentos, o seu canal de análises jurídicas dos principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Desde já eu peço a você que se inscreva aí no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho, divulgue para que esse trabalho chegue a mais pessoas e a gente consiga aumentar essa resistência. 31 de março de 2019, há exatos 55 anos, tinha início no Brasil um dos períodos mais intrigantes da nossa história política. Para muitos, pareceu um movimento. Para outros, foi sim um golpe de Estado seguido de uma ditadura civil-militar. Contudo, as forças militares são praticamente imbatíveis quando se quer tomar o poder. E essa força se amplia quando setores de outras classes se unem num conluio onde o povo não consegue vencer. E foi isso que aconteceu há exatos 55 anos. O presidente da República era João Goulart, um presidente de perfil progressista, trabalhista, herdeiro dos propósitos de Getúlio Vargas e naquele período ostentava em torno de 70% de aprovação popular. Portanto, seria inviável naquele momento uma tomada de poder pelos militares sem que fosse contextualizado. Aí foi que se deu início a um conluio entre as forças militares, pessoas opositoras do próprio João Goulart, setores evangélicos e católicos, religiosos, com aquele perfil conservador, e além de tudo a elite empresarial que sempre tenta tirar proveito das situações de tomada de poder para que ali sejam aceitos os seus anseios, que consiste basicamente em extinção de direitos trabalhistas, de sindicatos e de qualquer outro organismo que proteja as relações capital e trabalho. Naquela fatídica noite de 31 de março para 1º de abril de 1964, as forças militares, muitas tropas se movimentaram no sentido de arrancar João Goulart do poder, que foi obrigado a se retirar do Brasil e se exilar no exterior. Contudo, o parlamento ainda conseguiu resistir. Muitos militares eram contra esse posicionamento, só que a tomada de poder não foi tão abrupta assim como se imagina. Houve primeiro uma contextualização. O fato de João Goulart ostentar 70% de aprovação popular lhe dava o direito, lhe credenciava politicamente de permanecer e concluir o seu mandato. Contudo, a pesquisa que apontou isso foi encomendada pela Federação do Comércio, que se manteve perdida ou escondida até alguns anos atrás, quando um professor da USP, um historiador, professor da USP, descobriu essa pesquisa e que aí se compreendeu toda aquela contextualização para arrancar João Goulart do poder. Houve a Marcha pela Família, comandada por setores conservadores religiosos. Houve a imprensa massacrando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada o João Goulart, o acusando de corrupção, o acusando de inviabilidade governativa. Enfim, todo aquele enredo que já se conhece, porque passamos por isso recentemente, de 2013 até 2016, quando arrancaram covardemente e ilegalmente, inconstitucionalmente, a ex-presidente Dilma Rousseff. Certamente, desde a redemocratização do Brasil, nunca se passou por um período tão conturbado como agora, porque conseguiram eleger, chegou ao poder um presidente saudosista da ditadura militar e, o que é pior, saudosista dos métodos de manutenção do poder, os métodos de opressão contra os seus adversários, os seus opositores, que eram chamados de subversivos. O Jair Bolsonaro é um presidente que não esconde de ninguém
a sua adoração ao regime militar por essas práticas. E infelizmente isso tem contaminado a própria sociedade. A gente vê memes na internet, coisas do tipo a ditadura só torturava vagabundo. Como se alguém neste mundo tenha o direito de torturar alguém. A tortura é um crime hediondo. Está lá descrito na lei de crimes hediondos. Ostentar a tortura é também um crime, dependendo da contextualização, constitui o crime de apologia de crime ou criminoso. Aquilo que o Bolsonaro fez naquela sessão de julgamento do impeachment de Dilma foi claramente uma apologia de crime. Ele idolatrou, fez uma espécie de exaltação a uma pessoa que cometia crimes. Então, pessoas vendo um presidente da República, que à época era um deputado com pretensões de chegar à presidência, quando se vê um agente político falando essas coisas, aquelas pessoas que estão com aquele sentimento de colocar para fora esse tipo de barbaridade, esse tipo de sentimento ruim, se sente legitimado. E é isso que tem acontecido muito. É necessário que se diga que a ditadura, só por ser uma ditadura, já é algo ruim para uma nação. Porque não tem contraditório. Não tem o outro lado da moeda. Não se pode ter uma discussão democrática, não se pode chegar a medidas que resolvam os problemas do país, sendo que apenas um lado prevalece. E, além disso, as práticas para conseguir manter o seu autoritarismo era a tortura. E a ditadura, ela não se preocupa em torturar vagabundos, como as pessoas costumam dizer. O que eles se referem a vagabundos deve ser ladrão de galinha, deve ser ladrão de celular hoje em dia. Agora tem um detalhe, ninguém implanta uma ditadura somente para torturar bandidinho, né, de quinta categoria, ladrão de galinha. Ditadura tem por trás, um golpe militar, ele tem por trás interesses muito maiores. Houve influências externas, isso claramente foi descoberto depois, houve influência de Washington, lá da Casa Branca, dos Estados Unidos, no golpe militar de 64. Só não teve uma luta armada porque o próprio João Goulart ele resolveu renunciar ao cargo. Saiu do poder, os militares tomaram o poder e tivemos 21 anos de devastação da nossa democracia. A arte era censurada, a educação era muito restrita, as universidades recebiam um tratamento praticamente de desprezo pelos militares. As pessoas não poderiam protestar. Políticos tiveram seus mandatos cassados, que eram opositores, e o ápice da ditadura militar foi a decretação do AI-5, o Ato Institucional número 5, que de uma vez por todas eliminou toda e qualquer oposição, porque isso significou a dissolução do Congresso Nacional. Daí para frente, não se poderia mais, de forma alguma, protestar, fazer oposição à ditadura, porque simplesmente a reação era de sequestro, tortura, assassinato e práticas que beiravam realmente um regime nazista. Portanto, é necessário que se diga: uma ditadura não é implantada para fazer brincadeira, tem interesses muito maiores. Grandes grupos de comunicação conseguiram suas concessões para montar redes por todo o país através dos militares. Isso foi o que justificou o apoio incondicional de grandes grupos de comunicação aos militares, assim como as grandes corporações empresariais declararam esse apoio, setores conservadores religiosos também declararam esse apoio. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é a história se repetindo. O saldo que se tem disso tudo é que hoje temos uma grande parte da população que não conhece essa história, não se interessa em saber e mal sabe que se tivermos novamente a implantação de uma ditadura no Brasil,
os que mais irão sofrer são esses que ficam compartilhando apoio a essas atrocidades. Por aqui eu vou encerrando mais esse vídeo. Reforço o pedido a você: se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho e, se quiser nos dar um apoio, aí embaixo estão as informações bancárias. Um abraço e até a próxima.